Que alegria, iniciando mais um sábado, mais um na mesa, e você é o nosso convidado, então se prepare aí, se assente, tem lugar na mesa, meus irmãos. E eu quero iniciar o nosso momento com o Salmo 118, que diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, meus irmãos. Não nos falta motivo para nós louvarmos a esse Deus. O Salmo 118, ele é autoexplicativo. Por que louvar este Deus? Por quê? Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E quando nós dizemos que Deus é bom, é diferente da nossa bondade. Na verdade, nós, seres humanos, nós só somos capazes de ser bons porque Deus é bom. Ele é o princípio de todas as coisas, o princípio de toda bondade. Aliás, lá em Gênesis, a palavra bom vem de belo. Então, meus irmãos, você guarda em você uma essência bela. Então, às vezes vem um questionamento: por que louvar este Deus? Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E o que Ele diz? Porque a sua benignidade é para sempre. Veja que a todo momento Deus quis estar no meio do seu povo. Quando nós olhamos para Êxodo, Levítico, Números, que ali mostra como estava organizado as tribos de Israel, nós vemos as tribos envolta ali no meio, o tabernáculo, ali dizendo Deus no meio. Depois Jesus dizendo: eis que eu estarei convosco até o fim, ou seja, todos os dias de suas vidas. E aqui no Salmo 118 a mesma coisa, porque a sua benignidade é para sempre. O Senhor não está conosco por um dia, por uma hora, nem por aquilo que você é, nem por aquilo que você pode oferecer. O Senhor está conosco porque a sua bondade dura para sempre. E esse é o motivo de nós estarmos reunidos. Então, meu irmão, tem motivo sim para louvar a Deus. Tem motivo para nós louvarmos a Deus. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu queria falar com vocês, meus irmãos, sobre a nossa agenda. E olha aqui, o mês de maio aí vai iniciar com muitas novidades. Aliás, o mês de abril foi um mês muito produtivo para nós. Nós tivemos a nossa primeira ação evangelística, o Pit Stop. Sábado passado não teve o Na Mesa, porque nós estávamos lá em Uberlândia, junto com os nossos irmãos, todos os irmãos do Ministério Sal da Terra, lá o pessoal de Pouso Alegre, pessoal de Goiânia, Salvador, todos estávamos reunidos lá na nossa conferência e trouxemos de lá muitos ensinamentos. Domingo tivemos o nosso culto de Páscoa, que foi abençoado, e nós voltamos agora com a nossa agenda. De segunda a sexta-feira, o nosso momento de devocional, sempre às 8 da manhã, uma palavra inspirada, um estudo profundo das Sagradas Escrituras. Pastor, eu não consigo estar aí com os irmãos presencialmente. Não tem problema, entre no nosso canal do YouTube. Qual que é o canal do YouTube? Comunidade Casa Sal, e lá você pode acompanhar os nossos devocionais. E aí você pode se adequar. Talvez tem irmãos que fazem o devocional pela manhã, tem outros que fazem à tarde, outros fazem à noite, e é usar a tecnologia ao favor da evangelização. Então entre lá no nosso canal do YouTube, a Comunidade Casa Sal, e participe dos devocionais. Sexta-feira, dia de propósito de oração, às 8 da manhã. Todas as terças-feiras, diaconisa Cris, não sei se já está aí nos assistindo, ela é responsável pela Casa que Cura, um momento só para as mulheres. Então você é a nossa convidada a estar conosco todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde. E todos os domingos, o nosso culto de celebração. Sextas-feiras, gente, é muita coisa, hein? Sextas-feiras, o nosso PG. Ontem foi bênção. Ontem me deram a missão de trazer a palavra e nós meditamos sobre o centurião que estava aos pés da cruz. E lá ele disse: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Que nós possamos na nossa vida reconhecer Jesus. O centurião reconheceu Jesus estando aos pés da cruz. Como foi a sua forma de reconhecer Jesus? Conhecer, né? Encontrar Jesus. Mês de maio inicia com grandes ações e preparações. Mas
Quero que você já coloque aí no seu calendário, dia 1º de junho. Repita aí comigo, dia 1º de junho, a partir da 1h30. 1h30, né? 1h30 da tarde nós vamos ter a nossa primeira conferência aqui na Casa Sal. Olha que chique, gente. Olha! Nossa primeira conferência vai ter presença aí de 3 pastores de ministérios aqui da região, porque esse é o intuito da Casa Sal, trazer unidade. E, aliás, o nome do nosso encontro é um nome autoexplicativo, porque o nome é REC, né? Que significa reconstrução? Não. Reconectar. O outro, encontro. E o C, comunhão. Então, por isso, virão pastores de outras denominações. Fiquem aí ligados. Aliás, essa semana nós vamos visitar alguns dos pastores que nós vamos convidar para estar conosco. E que Deus queira, né, que tenha também espaço na agenda para estar conosco. Mas a nossa primeira conferência vai ser dia 1º de junho, a partir da 1h da tarde. E você não pode perder. Fique ligado nas nossas redes sociais para maiores informações. Amém, meus irmãos? Depois dessa longa introdução, graça e paz, minha irmã Eliene. Amém, Amém. graça e paz. Amém. A nossa irmã estava preocupada, estava um pouquinho nervosa, mas fica tranquila. Fica tranquila. É uma conversa entre amigos, entre irmãos. E a Eliene tem uma trajetória muito bonita dentro da igreja, um testemunho muito impactante. Mas antes de nós falarmos do testemunho, minha irmã, como que começou a sua caminhada com o Senhor? Quando foi que você se sentiu impactada pela presença dele, assim? E fique calma, viu? Tá em casa. Bom, primeiramente, né, quero cumprimentar a todos, né? Desejar aí que seu dia seja abençoado, assim como o meu já está sendo, né? Um bom dia para todos e graça e paz. Amém. Então, né, minha trajetória assim de vida foi um pouco complexa, né? Assim, né, uma família não muito estruturada, né? Passei pelo divórcio dos meus pais, né, aos 10 anos de idade, sofri ali algumas situações, né, complicadas para mim, porque eu só tinha 10 anos, né? Nossa. E aí meus pais se separaram, foi um pouco difícil para mim lidar com isso. E logo após isso eu comecei a ter episódios de depressão, né? Porque eu era muito ligada no meu pai. Com 10 anos? É. E aí foi se seguindo, eu repetia em alguns anos, assim, sabe? E alguns anos eu tinha, alguns não. Mas depois, né, da adolescência eu tive também. E como um dos meus irmãos, ele se converteu primeiro, começou a ir para a igreja, começou a ter contato com os irmãos, eles começaram a interceder, né, pela minha vida, né? E ali meu irmão, minha mãe, né, preparava ali roupas minhas, levava na igreja, até era na Unida, né, Igreja Unidas. Na Unidas. Levava roupas minhas para orarem. Aí tinha um presbítero que vinha orar na minha casa. E eu só aceitava ele mesmo, né? Ele já é falecido, mas foi uma bênção na minha vida. E aí foi passando, né? E aí quando eu cheguei aos 17 anos, eu conheci meu esposo. 17 anos. 17 anos. E ali logo, assim, no mundo, né? Eu não estava na igreja nem nada. Estava começando aí, né? Mas não tinha me convertido ainda. E aí a gente acabou entrando em pecado, né? Digamos assim. Sim, sim. Eu engravidei, né? Aos 7 meses de namoro eu engravidei. E meu testemunho é do parto, né? Que eu comentei com o irmão. Mas aí foi já nessa primeira gravidez? Tudo. Sim. 17 anos você tinha? Isso. Ia fazer 18 anos. Meu Deus. E aí, né? Eu passei uma gestação muito difícil, porque repetiu-se a minha depressão, né? Eu grávida com depressão. Ele morava na casa dele, eu na minha, com a minha mãe, né? Meus irmãos. E assim, ele estava desempregado, depois que ele veio arrumar um emprego, né? E assim, foi um momento muito difícil. Mas nesse tempo, você estava congregando em alguma igreja ou não ainda? Eu comecei aí na Unida, né? Na Unidas. Na Unida. E aí, com 17 anos, vem a questão do casamento, Sim. Gestação, e no meio da gestação, uma depressão. Sim. Meu Deus. Foi bem difícil de lidar. E foi assim, né? E foi nesse período que eu conheci, assim, eu tive um impacto com Deus,
por causa do meu esposo, né? Pelo sofrimento. Porque quando eu conheci, ele usava droga, né? Ele usava cocaína. Então, assim, era difícil conciliar tudo, né? Mas Deus foi dando graça, foi direcionando, né, as nossas vidas. Ele arrumou um emprego e foi começando a trabalhar na nossa vida, né? E aí, com a morte da criança, né, a gente se uniu mais, né? Aí que a gente se uniu mesmo, né? Aquilo assim que veio sobre a nossa vida foi muito difícil porque foi um erro médico, né? Meu filho não faleceu por algum problema. Entendi. Foi erro médico, né? Ele foi forçado ali um parto onde uma criança não tinha condições não tinha passagem, né? Ele era muito grande. Entendi. Então tinha que ser feita uma cesárea, mas eu fazia pré-natal no Hospital das Clínicas. E no dia que eu fui ganhar ele, dia 25 de dezembro, né, era Natal, não tinha vaga nesse hospital. E aí a gente lá na cidade, né, nas clínicas, estava eu, meu esposo, meu irmão e minha cunhada. E aí me transferiram, me deram uma lista, assim, né? Pega essa lista e procura um hospital e vai ganhar seu filho. E vai nascer hoje. No dia 25? 25 de dezembro. Meu Deus. E vai nascer hoje, mas você vê aí onde vocês vão, né? E a gente não conhecia, né? Na cidade era fácil vir aqui para o Ermelino, né? Sim. Aqui nas regiões aqui mais próximas. Mas lá na cidade a gente não sabia. Então a gente pegou aquela lista ali e escolhemos um hospital, né? O Amparo Maternal. Vocês podem falar? Já falei. E aí a gente foi para lá, né? Fica lá na... agora eu me esqueci o nome. Sim, fique em paz. Fica no metrô, né? Próximo ao metrô Santa Cruz. Acho que é isso. Metrô Santa Cruz, sim. E aí eu fui ter, né, a criança lá, cheguei lá 2h da tarde, já com dores de parto. Eles estouraram a minha bolsa. Eu não sei se é para falar esse testemunho agora. Pode falar, fique em paz, irmã. Então, aí eles... Mas o parto, então, não era para ter sido normal? Pelo que estou entendendo. Não teria como. Eu tinha uma carta em mãos falando que meu parto não tinha que ser normal, porque a criança era muito grande e eu não teria passagem para ganhar. Essa carta já vinda do pré-natal. Já vinda do pré-natal. Mas quando você chegar lá, eles fazem como eles querem, né? Sim. E eu debatia, eu ainda falava, né? Falei, mas tem que ser cesariana, tem que ser uma cesariana, não tenho passagem. Mas ficaram tentando, por ser o primeiro filho num hospital público, geralmente é o que eles tentam, né, fazer. E aí eu fiquei ali das 2 até, cheguei lá 2 e pouco. E fiquei até 7 da noite, sentindo dores. Você acha que nesse momento de depressão, gestação, Deus dava sinais para você? Tipo, tô aqui. Sim. Você sentia? Sempre. Meu Deus. Sempre. E aí... uma coisa interessante que eu me lembro muito, que quando eu fazia o pré-natal e como eu estava com depressão, eles me sugeriram passar com um psiquiatra para fazer um acompanhamento. Na minha carteirinha ali de pré-natal tinha um dizer assim, bem grande, bem destacado. Depressão importante. Né? Então todo médico que eu passava, todo exame que eu ia fazer, eles olhavam, batiam o olho aquela frase ali escrita em negrito, né? Depressão importante. E me perguntava, né? E ali eu fui acompanhada por um psiquiatra. Mas uma das coisas que eu falava muito para ele era que eu tinha medo da hora do parto, porque eu achava que meu filho não viveria. Nossa. Então hoje eu tenho esse entendimento que Deus sempre me falou. Te preparava para isso. Deus sempre falava, mas eu não, na época, né, não achava que era coisas da depressão, né? Inclusive quando ele nasceu, ele não chorou, já foi direto para UTI, né? Assim, eu fui ali para uma sala pós-parto, né, para esperar o efeito da anestesia passar. E ali naquela sala pós-parto veio uma moça também, ela também tinha ganhado o bebê, e colocaram a maca dela ao lado da minha. E ela falou: você é mãe daquele menino, né, que acabou de nascer? Eu falei assim: sou, mas ele não vai viver. A minha resposta era essa, assim, sabe? E ela: não fala isso, né, eles estão lutando com ele, né, vai dar tudo certo. E eu falava: não, ele não vai viver. Eu tinha, assim, a minha boca falava, não era o que o meu coração queria, claro. Mas, assim, era espontâneo, sabe, pastor? Vinha, assim, aquilo. E sempre, assim, eu creio que era o Espírito Santo. Falava no meu coração: planeja a sua vida, porque você não sai daqui com ele. Planeja a sua vida. Então, eu imaginava como é que vai ser. Naqueles poucos minutos ali de observação, esperando aquele efeito da anestesia, era só aquilo que martelava na minha mente. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Sabe?
E ali eu fiquei, né? Esperei, fui pro quarto. Eles não me deram retorno nenhum, né, da criança. Eles ficaram fazendo os procedimentos na UTI. E quando foi 1h10 da manhã, a pediatra entrou no meu quarto. Eu estava sozinha, né? Ela entrou no quarto e me deu a notícia que ele tinha acabado de falecer. No dia, né? 25? No dia 25. Ele ficou vivo apenas 6 horas, né? 6 horas, porque ele aspirou o mecônio, foi direto para o pulmão. Nossa. E lá não tinha aspirador suficiente. Teria que fazer uma transferência dele de um hospital para outro, mas ele não suportaria. Então ele morreu por insuficiência, né, pulmonar. Nossa. Né? Aí ela me deu essa notícia, foi como o chão se abriu, né? Foi assim, a pior notícia que eu recebi. E ali você estava sozinha? Sozinha. Estava sozinha porque não podia ficar acompanhante. Na minha época, hoje pode, né? Hoje pode. Hoje tem uma cadeirinha dura ali do lado, mas na minha época não tinha. Então não podia ficar. E aí, no dia seguinte, foi tão assim que eu recebi essa notícia, chorei muito, mas ao mesmo tempo, assim, eu creio que Deus me calou, assim, de uma forma, porque eu tinha que receber meu esposo no dia seguinte. Meu esposo não sabia que ele tinha falecido. E você que daria a notícia? Eu que daria a notícia. Meu Deus. Porque o hospital, ele ligou para falar, né? Ele esperou até um tempo, né, de eu ganhar, mas depois ele acabou indo embora e não ficou no hospital, né? Então aí, depois ele ligou para saber se já tinha nascido o bebê e eles falaram que tinha nascido e que estava tudo bem. Então no dia seguinte, ele chegou lá com a mala na mão da roupa da criança. Preparado para conhecer o filho, sim, né? E eu tive que dar essa notícia. Então, assim, me preparar para dar essa notícia, para enxergar, olhar nos olhos e falar, foi difícil. E você como mãe? Muito difícil. Então, aí teve todo o processo, porque ele teria que ser enterrado, né? Porque ele nasceu vivo. Uhum. Nasceu vivo e nasceu de tempo, né? Assim, dos 9 meses completo. Sim. Então, teria que preparar tudo, funerária, tudo. Aí foi tudo gratuito, né? Porque sim, o hospital encaminhou. Mas eu não o conhecia, não me mostraram ele. Não tinha visto a face? Não. E eu quis ver, né? E eles não queriam que eu visse. Eu falei, não, eu carreguei 9 meses, eu quero conhecer. Mas você acha que era um cuidado médico, até a questão psicológica, não é bom ver? Possa ser, né? Possa ser, porque eles quiseram me dar calmante para mim conhecer, né? E eu não quis tomar. Eu falei, não, porque eu pensava isso, né? Eu nunca tomei calmante. Se eu tomar e eu apagar, eu não vou ver. Aí ele vai sair pro velório e eu não vou ver. Então, ali naquele hospital, eles levaram ele lá para uma salinha lá que eles... Eu não sei como chama. Era fora do hospital. Era um caminho que você tinha que fazer fora do hospital. E aí eu conversei com a minha família e falei, não, eu quero conhecer. Aí meu esposo avisou todo mundo e já estava todo mundo ali naquele saguão ali. A minha família. Preparado para ir para o velório, enterro, né? Ah, sim. E só que eles não me liberaram para ir. Os médicos não me liberaram. Você vai ter que ficar aqui até dar os 3 dias aí de operação, né? Sim. E depois você tem alta, então você não pode ir no velório, né? Então, assim, aí o que eu fiz, né? Eu gosto muito de escrever, né? Aí eu falei assim, eu não vou estar lá. Vai estar todo mundo e eu não. Eu sou a mãe e não vou estar, né? Eu falei, eu vou fazer uma carta como se eu estivesse lá. E vou escrever, né? E ali eu escrevi. Escrevi uma carta, falei dele, falei de Deus. Agradeci, né, ao pessoal, aos meus amigos que estavam, a minha família. E aí eles levaram e meu cunhado que leu, lá na hora do velório. Então, e nesse trajeto ali, voltando, nesse trajeto de conhecer meu filho, quando eu desci, né, ali, que eu ficava ali no primeiro, segundo andar, que eu já não me lembro mais. Isso foi em 2000 e... Olha, a cabeça. É porque eu voltar, assim, essa... Sim. Daqui a pouco eu lembro. Não, fique em paz. 1996. Nossa, 96. 96. Então, aí, nesse trajeto ali, quando eu desci, né, que eu só passei o olho, assim, eu não consegui falar com ninguém. A minha cunhada estava do meu lado, né, assim, segurando ali no braço, e a gente desceu, meu esposo estava ali também, mas eu passei, assim, só passei a vista em todos que estavam ali, né, da minha família, não consegui falar com ninguém e segui aquele trajeto, era grandinho, assim, sabe? Passava por um jardim, era um lugarzinho bem escondido.
Mas durante aquele trajeto eu ouvia o Senhor falar comigo muito, muito forte, né? E aí eu falava com Deus assim, Senhor, né, esse menino, porque ele teve um enxoval assim, que nem as minhas filhas que eu tenho hoje não tiveram. Ele teve um enxoval muito grande. Eu não sei se pelo fato de que eu era muito nova, tinha depressão, meu esposo na época não trabalhava, depois ele arrumou um emprego. Então eu recebi muita ajuda, né? Então ele ganhou muita coisa, muitos presentes. E eu falava com Deus assim, nossa, mas ele tem o melhor enxoval. Aí Deus falava, mas eu tenho o melhor para ele. Meu Deus. O lugar que eu preparei para ele não se compara ao que você tem para oferecer. E eu falava, amém, Senhor. Né? Então, assim, eu ia sempre falando com Deus e ouvindo. Sim. Né? Aí a minha cunhada falou, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, não, eu quero trocar, eu quero ver. Eu não tinha a dimensão do que ia ser quando aquela moça, a enfermeira, né, abrisse aquela porta. Eu não imaginava como que eu ia reagir, né? E eles tinham até medo mesmo, qual ia ser a minha reação, né? E aí, assim, irmãos, de uma geladeira comum, como a nossa de casa, aquelas mais antiguinhas, né? Baixinha, pequenininha. Assim? Comum? Comum. Uma geladeira comum. Como de casa. Eu creio que era um freezer, né? Não era uma geladeira, era um freezer. Meu Deus. Ela tirou. Só que assim, eu vejo assim que nem sempre eles têm todo o cuidado. Porque ela poderia ter falado, fica aí. Preparado. Sim. E depois, né, aberto a porta para me chamar. Mas não. Ela já escancarou a porta. Eu entrei, imaginava que ele estaria ali numa pedra, como geralmente eu já vi algumas, né, pessoas. Mas não. Ela abriu a porta, abriu a geladeira e puxou. Né, a criança como uma múmia, toda enrolada, né, aquelas faixas, né, todo enrolado. E aí, assim, é uma coisa que eu tenho dificuldade até os dias de hoje, ver algo congelado bater uma pedra de mármore. Aquele som do gelo quando bate, até hoje, quando eu escuto por qualquer motivo, até em casa mesmo, alguém ou eu mesma preparar alguma coisa e bater aquele, né? Uma carne que você tira do freezer e você coloca petrificada ali, né? Isso me dá um choque dentro de mim, porque foi um som muito forte, assim, né? Ela bateu ele assim naquela pedra e ali ela desenrolou e foi assim que eu conheci ele, né? E aí eu pedi para minha cunhada, falei, você trouxe a roupa para mim colocar nele? Ela falou, trouxe. E assim, de verdade eu gostaria de ter uma foto, mesmo dele daquele jeito, porque assim a gente perde, né? Assim, foi muito rápido. Então assim, a gente perde aquela a face, né? Assim, em alguns flashes eu vi na minha filha, na Giovana, uma semelhança. Entendi. Né? Mas foi só nela, assim, alguns, quando ela era bebezinha, que ela nasceu, eu via, conseguia ver e lembrar bem dele. Mas, assim, aí eu troquei, aí as mãozinhas dele já estavam ali tudo grudado, né? Então eu tive que colocar as roupinhas tudo assim, por cima e fechar, não tinha como colocar braço, perna. Mas eu vesti ele, né? Ali antes também disso, eu orei para o Senhor ressuscitar, se fosse da vontade dele. Eu orei, mas não era a vontade do Senhor e eu entendi e aceitei. E como é que essa questão de aceitar a vontade do Senhor quando ela não está em conformidade com a sua? Quando dizer assim, não, Senhor, eu aceito mesmo que isso está te doendo. Olha, eu creio, pastor, que é o próprio Espírito Santo que nos consola. Né? É Ele que nos fortalece para que a gente tenha, assim, não tem como ter uma explicação assim, é assim. Não tem como, porque é você vivendo o momento. Né? Que nem hoje eu vejo assim, como aquele caso que eu te contei aqui, da minha amiga, né? Comentei aqui com os irmãos que perdeu o filho. Eu acho que eu não suportaria. Hoje, né? Você criar um filho e vê-lo. A gente sabe que é o curso natural da vida. Pode acontecer, né? Mas eu não consigo me imaginar eu tendo criado e perder. Não é uma perca, né? Porque a gente não perde para o Senhor. Nunca, né? Mas, assim, eu acho que eu não teria essa estrutura toda. Inclusive, foi isso que me fez, muitas das vezes, glorificar o Senhor, por não ter permitido. Porque, assim, o laudo que a médica me deu é que se ele sobrevivesse àquela situação, ele seria uma criança totalmente debilitada, que ele dependeria de um balão de oxigênio, que ele não iria brincar como uma criança normal, que ele não iria chutar uma bola, que ele não iria correr. A vida dele seria pautada em sofrimento.
Então, acho que isso também me fez aceitar. Não ia ter uma vida comum como de uma outra criança. Iria qualquer. sempre depender de alguém. Sim, seria muito dependente. E eu só tinha 18 anos, né? Será que eu teria estrutura? Condições, né? Entendi. Eu creio que Deus dá, né? Tem muitas crianças que nascem, né, com problemas, e a gente vê aí mães e pais guerreiros, né? Sim, cuidando. Sim. Mas eu estava no auge da minha juventude, né? Adolescência, vamos dizer assim. Né? Então, assim, eu creio que não era para ser, né? Assim, o Senhor o fez perfeito, mas por causa de um erro médico, ele veio a ficar naquela condição. Então eu creio que o Senhor foi bom, igual a sua palavra que você leu hoje. O Senhor foi bom em todo o tempo. Inclusive, né, nesse velório que eu estive há pouco tempo aí com a minha amiga, eu olhei aquela situação e mais uma vez eu glorifiquei a Deus. Eu falei, Senhor, obrigado, porque eu não queria passar pelo que ela está passando. Ter criado, ter vivido, ter construído memórias, né? Ter tido uma vida toda ao lado do filho e vê-lo partir. Acho que é uma dor ainda maior do que a que eu senti. Tendo sepultado, você não foi para o velório, aí você volta para o hospital. Voltei para o hospital, né? Fiquei lá mais... E a prescrição médica, você tinha que ficar ainda mais quanto tempo? Não, eu teria que ficar ali só até o dia da alta, normal, de ganhar um bebê, né? 3, 4 dias. E ali eu fui embora, foi doloroso sair do hospital. Ali começou um pouco mais cair a ficha. Porque sair do hospital, toda mãe tem aquela coisa, né? A saída da maternidade, tem até a roupa especial, né? A saída do bebê da maternidade. Então, assim, quando eu saí, um irmão meu que foi me buscar, porque aí o Dini já trabalhava, corria muito, ele foi me buscar de carro, a gente não tinha carro, meu esposo só tinha moto, e ali, quando a gente foi saindo, vinha aquelas coisas, né, assim, na mente, né? Meu Deus, agora você está saindo com as mãos vazias, né? Todo mundo sai com seu bebê e você está saindo com as mãos vazias, né? Como é lidar com essa situação e chegar em casa? Eu havia passado 9 meses grávida, né? Aí eu já tinha pedido para minha irmã, falei, tira todas aquelas coisas de lá, né? Porque estava tudo montado, né? Antes de você chegar. Antes de eu chegar. A minha irmã tirou, arrumou tudo. Na época ela era noiva de um rapaz, ela levou tudo para casa dele. As coisas do bebê levou tudo, né? Desmontaram tudo, os móveis ali. E eu fiquei só com a minha caminha, ela tinha uma caminha de solteiro ali ainda. Porque eu e o Ednei, a gente estava começando a comprar as nossas coisas pra gente morar junto. Mas eu ainda passaria um período ali com a minha mãe. E aí minha irmã levou e pegou fogo lá no quarto e queimou tudo. Nossa! E as poucas coisas que ficou, que aí vem a outra parte, né? Eu fui pra casa, né, na alta. E aí quando se passou uns dias, assim, no dia 31, véspera de Ano Novo. Você vai para o hospital para ter o seu 25. filho dia 25. Dia 25. Agora, dia 31... Eu estou voltando para o hospital. Porque dia 31 eu acordei no quarto, né? E o quarto cheirava mal, né? Mas, na verdade, não era o quarto, era eu que estava cheirando mal. Mas a impressão que eu tinha era que todo o quarto estava cheirando mal. Né? As outras pessoas não sentiam, mas eu sentia porque estava em mim. Mas eu não sabia o que era. E eu sentia aquele cheiro muito forte. Eu achava que tinha um rato que tinha morrido lá dentro. E eu falava pro meu esposo, não, procura, deve estar atrás de alguma coisa, tem algum bicho morto aqui dentro, não é possível. E vocês procurando. E a gente procurando. Que odor é esse, que cheiro é esse, está muito forte. Ele falava, ele não tem cheiro de nada. Porque ele não sentia, né? E eu falava, não, tem um cheiro, tá podre. É podre. Ele falava, não é. Enfim, aí depois eu fui no banheiro e eu senti aquela secreção descendo, assim, pela minha cesariana. Aí eu senti, coloquei a mão assim, eu vi aquele melado, sabe? Era puro pus, né? E eu falei, meu Deus, o que será isso? Eu falei, o que está acontecendo, né? Isso aqui infeccionou tudo, né? A cesariana. E aí eu mandei pedir, né, para uma vizinha minha, que ela é enfermeira, né, hoje já aposentada, pedi para ela ir lá, se ela podia ir lá me ver, né? E me examinar, né? Porque ela tinha muita experiência. E ela foi. E aí a gente foi no banheiro e quando ela falou, ai, tira a roupa, né, pra mim ver e tal, que ela olhou, ela falou, meu Deus. Aí ela fez assim, né, com as duas mãos dela, colocou assim, embaixo, em cima e funcionou. Aí ela falou assim, ó, eu tenho uma notícia pra te dar.
O pastor ficou com nojo. Não é que eu tenho Aflição, né? Aflição não pode falar. Então, aí Eu te aguento aqui. ela falou assim: Eliane, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ter que voltar para o hospital. Eu falei: não, jamais. Para aquele hospital. Aí eu falei assim: então tá bom, eu vou aqui no Hospital do Ermelino, no Hospital do Tatuapé. Ela: não, você vai lá para onde você ganhou o bebê. Tem que ser. Né? Aí eu falei: mas por que isso, né? Eu não aceitava. Ela falou assim: não, porque esse procedimento vai ser feito lá porque ninguém vai mexer aí. Quem fez foi lá. Então, é lá que você vai ter que resolver essa situação. Meu Deus. Aí eu falei: ah, tá bom. Ela falou assim: ó, mas eu posso te ser... Você quer ouvir a verdade mesmo? Ah, eu sempre fui muito assim, né? De preferir a verdade. Eu falei: tá bom, pode falar. Ela falou: ó, você vai pra lá, eles vão te examinar, vão limpar isso daí, você vai entrar num antibiótico, mas é provável que você não volte para casa. Aí foi um martírio para mim. Falei: o quê? Não voltar para casa? Você achou que era algo rápido? Vou lá, fazer um curativo? Vou lá, limpo, faço curativo, tomo uma medicação e volto. Mas não. Aí ela falou assim: você não vai voltar, porque dependendo do grau da infecção, eles vão te segurar lá para tratar. Aí eu falei: ah, tá bom. Aí eu fui, né? Aí cheguei lá, o médico que me atendeu falou: vamos fazer no ultrassom para ver como está por dentro. E aí, meus seios assim, tava vazando aquele leite, sabe? Molhando toda a minha roupa. E a primeira palavra que ele falou: hoje o seu bebê não mamou, hein? Tá com fome sua criança. E eu falei: meu Deus, por que as pessoas não leu uma ficha, né? Um prontuário, né? Aí eu falei: não tenho bebê, meu filho faleceu. Ah, então tá bom, então desculpa, me perdoa, que não sabia. Provavelmente ele era o plantonista, será? Podia ser. Aí ele falou: não sei de nada, né? Ah, meu Deus. Aí ele falou assim: eu vou te ajudar, vou te dar uma medicação para secar esse leite. Eu falei: tá bom. Aí ele me deu uma injeção, secou. Aí ele fez ultrassom. Quando ele fez ultrassom, ele falou assim: ó, tem bolas de pus. Bolas e mais bolas de pus, né? Ele falou: não tem jeito, você vai ter que ser internada e entrar na medicação. Eu falei: tá bom. Mas ali eu não sabia o que vinha pela frente, né? Não sabia. Ali você já tá no hospital. Já estava no hospital. Ainda tinha mais coisa pra vir pela frente. Aí eles foram abrir, né? Quando eles foram abrir, se juntou assim uma junta médica e alguns enfermeiros, me colocaram numa maca. E anestesista não tinha porque não ia pegar anestesia, né? Naquela situação região. Ali, não pega. Então eles falaram: ó, não tem anestesia. Aí um médico sentou literalmente, assim na minha cabeça, assim, deitada na maca, falou: me dá suas mãos. E ele, eu dei as mãos assim pra ele, né, pra trás, assim. Ele falou: não vou te amarrar, tá bom? Eu vou te dar as minhas mãos pra você apertar. Pode apertar, pode morder, pode fazer o que você quiser. Eu posso sair daqui cheio de hematoma. Ou seja, ele já sabia o tamanho da dor que eu iria passar. Né? Aí eu segurei assim forte, só que eu sou uma pessoa assim, eu não sou de gritar. Eu não consigo, nem lá na hora do procedimento ali, pré-parto, né? Sentindo as dores de parto, eu não gritava, né? Eu choro, mas gritar não. E ali assim, mas ele sabia que eu ia me debater. Então alguns segurou nas pernas e ele aqui, nos braços. E ali eles começaram a abrir as 7 camadas, né, da cirurgia. Então, conforme eles iam abrindo, eles iam lavando e passando a... Minha filha ontem explicou o nome, eu esqueci. É um paninho assim que... Eu falava para ela que era uma fraldinha. Parece uma fraldinha quadradinha assim. Você sabe o nome, amor? Tem um nome específico. É, tipo uma gaze, que ela é grande. Aí eles esfregavam assim, na cirurgia, ali. E esse processo dura o quê? Meia hora? Sim, mais ou menos isso. Meu Deus. Se não for mais. Mas aí, ali eu já saí com uma prescrição assim, de tomar 5 frasquinhos de soro de 250 ml de penicilina e 3 injeções de garamicina por dia, para combater aquela infecção. Então era muito forte. Era muito forte, foi muito forte. E aí eles me colocaram no quarto de isolamento, eu não podia ter contato com ninguém, meu quarto era isolamento. E ali eu tinha que passar esse processo até aquela secreção. Aí ele ficava aberto, né, a cirurgia. Porém, ela não doía porque a medicação era muito forte. Então, não vinha dor. Depois que eu entrei na medicação, não vinha dor. Mas era o dia inteiro com o cachorrinho, né, que eles falam, né? Aquele pendente, assim... Com o soro? Com o soro, era o dia inteiro com aquilo. E 3 injeções por dia. Manhã, tarde e noite, né?
Aquela injeção doía demais, demais. De óleo, né? Era oleosa. Era muito dolorosa. E fazia o curativo também 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia as enfermeiras iam no meu quarto e fazia o curativo. Só que eu sou muito falante, Vinícius. Eu não consigo ficar só. Eu já fiquei muito só na vida, que era nos momentos de depressão. Né? Então, eu ali no hospital, por mais que eu estava vivendo aquela situação, eu falo que é um mistério, porque Deus trancou a minha dor. Eu não ficava chorando numa cama prostrada, chorando. Claro, né? Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, ali é você e Deus. Vem as lembranças. Né? Vem tudo, né? Mas assim, eu comecei a viver aquilo ali, aquele hospital, né? E ali eu falei, não, eu não vou ficar aqui não. Aí eu levantei da cama, não doía, né? Por causa da injeção e do remédio. Quantos dias, mais ou menos, ali você já estava? Eu fiquei acho que uns 30 dias eu fiquei naquele hospital. E como que era a Eliene, falante, num quarto de... Como isolamento. De isolamento. Eu não fiquei isolada. Esse que é o problema, que eu não fiquei isolada. E os médicos, os enfermeiros me pegavam pelos corredores. Foi ali onde eu vivi, assim, onde eu falo que na minha dor foi onde mais eu estive perto do Senhor. Aleluia. Né? E assim, não foi eu, creio que foi Deus, que eu não tenho esse poder. Acho que foi Deus que trancou a minha dor para que eu vivesse a vida do outro e falasse de Cristo. Né? Porque era um hospital de meninas de rua, de meninas carentes. Um hospital de freiras, né? Mas assim, que atendia meninas menor abandonada, sabe? Mulheres presidiárias, tinha celas lá com grade, tinha tudo isso lá. Então, assim, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Né? Eu pude falar de Deus dentro de uma capela cheia de imagens, né? Para pessoas que eram católicas, né? Mas Deus assim me deu ousadia e sabedoria para não machucar, mas para falar de Cristo. Amém. Né? E ali eu levantava, eu conversava com todo mundo. E tinha uma sala, um quarto muito grande, com mais de 15 mulheres, que elas também passavam um processo esperando, né? Para o dia delas ganharem bebê. Elas estavam ali esperando, né? Por algum problema que elas tinham. Eu ia para lá, para o quarto delas, eu fiz amizade com todo mundo. Né? Foi um desrespeito, eu até colocava a minha vida até em risco, assim, porque eu não podia estar, né? Mas eu não consegui. Eu fui ali e ficava. Eu ia, passeava nos corredores, via necessidade, ligava para minha família e pedia, quando vocês vierem na visita me ver, traz isso, isso e isso. Olha lá no meu enxoval lá do menino, vê se tem mais alguma coisa e traz para mim doar para uma pessoa aqui que está precisando. Tinha pessoas que tinham perdido as coisas em enchente, sabe? Que estavam ali. E aí eu chegava ali e dava alguma coisa, né? Eu sempre queria dar alguma coisa. Melhor é dar do que receber, né? Você acha que, de certa forma, esse período que você esteve lá, Deus estava ressignificando sua dor? Tipo assim... claro, a gente ressignifica a dor porque dor dói. Dor é dor, né? Sim. Mas você acha que naqueles momentos... você conseguiu entender, tipo, estou aqui para servir, estou aqui para... Sim, ali foi um encontro muito grande com Deus, né? Eu acho que foi um encontro muito grande. Assim, procurar entender verdadeiramente o que é o Evangelho, porque ainda que nos doa, né, muitas das vezes, mas a gente tem que seguir, tem que prosseguir. Né? Deus sempre achará em nós algo que edifique o outro. Sempre Ele vai achar. Amém. Né? Então, assim, foi um momento que eu falo que eu vivi o ID ali. O ID do Senhor. E aquilo ali mudou toda a minha vida. Né? Assim, hoje, quando eu lembro assim, qual foi o momento mais difícil? Pode ter sido esse, mas foi o mais lindo que eu vivi. Foi o mais lindo. Então, assim, não tem preço, né? Antes eu chorava muito para falar, para contar, travava, não conseguia. Hoje eu consigo falar, né? É engraçado, eu passo o ano inteiro. Se você falar assim, Eliane, você fica pensando no seu filho, nessas coisas? Não, eu não fico. Eu passo o ano inteiro. Mas quando chega a semana do Natal, me vem um toque assim, opa, né? Você teve um filho lá. É tão interessante, né? Porque eu creio que o Senhor, Ele não tem isso de você ficar sofrendo, e por quê, e para quê, por que aconteceu, né? É algo que eu tinha que viver, né? Uma experiência que eu tinha que passar para entender quem é Deus. Nossa. Que Deus, Ele não é aquilo que nós queremos que Ele seja para nós. Ele é aquilo que Ele é. Amém. Né? Eu vejo assim. Então, foi um momento difícil,
Mas foi lindo passar por ele. Quanto tempo internado até a alta? Deu quase 30 dias. 30 dias. É. Quando estava se aproximando, porque assim, eu tinha que ficar lá até aquela medicação fazer efeito e secar aquela secreção. Quando aquela secreção tivesse secado, tivesse sequinho, aí eles me levariam para a sutura de novo, né? Foi um momento muito difícil também, porque a sutura eu teria que voltar para a sala do parto. Não era uma sala de sutura assim, à parte. Era a sala do Era a parto. própria sala do parto. Então, quando me colocaram naquela maca, falou: olha, Eliane, chegou o dia, né? Você vai embora, você vai ter alta, mas vamos para a sutura. Nossa, eu fiquei feliz, lógico, né? Saí daqui, né? Vou com a minha família, vou com o meu marido, né? Sim. E aí, quando me colocaram naquela maca e reviver aqueles corredores, eu ficava olhando aquelas luzes, né? Passando, assim, aquela maca indo rápido. E as luzes do teto passando, e eu pensava assim, meu Deus, né? Eu entrei um dia aqui tão feliz para ter meu filho, conhecer ele, né? Agora eu vou de novo para essa sala. Senhor da glória, me ajuda, né? E aí eu fui. Quando eu cheguei na sala, tava tocando louvor. Tava tocando louvor e ali assim minha alma se alegrou. Falei, meu Tudo Deus. preparado, né? Tudo preparado. Aí a enfermeira bateu ali no liga e desliga do radinho que tava tocando, né? E desligou. E o médico pegou e falou assim, não desliga não, porque eu só opero ouvindo louvor. Olha. Aí eu olhei assim para ele e falei, o senhor... Aí, primeira coisa, o senhor é evangélico? Ele falou assim, sou. Aí eu falei, eu também sou. Aí ele falou assim, então, minha irmã, graça e paz. Me deu a mão, graça e paz. Hoje o Senhor está aqui conosco. Amém. Né? Eu falei, amém. Isso. Aí ele falou, não se preocupa, porque eu já sei que você sofreu bastante por aqui, né? Mas tudo que nós pudermos fazer de melhor para você, a gente vai fazer. Aí eu falei, amém. Né? E aí eu fiquei já muito feliz, muito tranquila. E aí ele começou a operar e tal. E aí eu fui pro quarto. Só que eu fui pro quarto com 2 pontos abertos com um dreno. Aí eu achei que estava tudo beleza, que no dia seguinte eu já ia embora para casa, né? Não, ainda não. Não. Aí ele falou, aí eu cheguei lá, passou o efeito da anestesia, né? Eles deram aquela anestesia que dura muito pouco, né? Programada por minutos. Então passou rápido, acho que ela durou uns 40 minutos dali da sutura e logo já veio, né? De novo. Aí aquilo ali doeu muito. Aí doeu. Porque é como, assim, a sensação que eu tenho para explicar é como você ter uma ferida aberta, colocar um canudinho e ficar chupando. É essa sensação, sabe? Mas assim, ele é automático? Ele suga a secreção? ele suga, né? Meu Ele suga. Então é isso mesmo, é um canudinho, mas dentro de uma ferida. Então, assim, a dor foi terrível, terrível, terrível. Eu não sei qualificar quais eram as dores, as mais fortes que eu tinha, né? Já passado. Porque era uma pior do que a outra. Mas, assim, essa daí me deu muita vontade de gritar de dor. De gritar mesmo. E você não grita? E aí? Aí foi onde eu comecei a louvar. Eu falei assim, Senhor, eu não consigo, eu não vou gritar, né? Porque pra que eu vou gritar? Não vai adiantar nada. Eu vou te louvar. Aí eu comecei. Eu nunca me esqueço do louvor, porque ele tocava muito na Unida, né? Não sei se ele é louvor, se é corinho. Aquela, o único que é digno de receber a honra e a glória. Sim. E ali eu comecei ali. Só que eu apaguei, né? E não vi, né? Assim, eu comecei a louvar e ali. E no dia seguinte, pela manhã, como eu tinha amizade com todo mundo, né? Vizinha do lado, vizinha da frente, de trás. A menina veio do lado do quarto, ela também estava gestante, ia ganhar bebê ainda. E ela também era evangélica, né? Aí ela falou assim, minha irmã, que coisa linda. Eu olhei assim pra ela e falei, coisa linda o quê? Eu tava com tanta dor. Aí ela falou assim, mas você louvou a noite inteirinha, até o dia raiar. Mas eu não vi isso. Nossa. Ela falou, você louvou cada hino lindo, né? Eu falei... Ficou esse mistério no ar, né? Eu falei, eu lembro quando eu comecei, mas quando terminou, não. Né? Ela falou, você louvou. A noite inteira eu te ouvi. Eu falei, amém. Aí se passou mais alguns dias, né? Aí teve um momento, sim, do desespero, né? Porque você perguntar assim pra mim, mas aí você viveu tudo isso, não teve nenhum momento de desespero? De baque. De baque, teve, né? Quando eu tava com esse dreno, depois que passou tudo isso, eu tinha a sala tinha uma porta, balcão muito grande, né? E ela abria numa sacada. E aí eu saí naquela sacada e ali eu pensei, vou tirar minha vida aqui. Nossa. Eu olhei assim para baixo. Por quê?
Porque eu vi uma moça passando, uma enfermeira, com 3 bebês, assim, e já eram grandinhos. Tipo, eu creio que eles deveriam de ter uns 2 meses, né? Porque, assim, eles ali ficavam com aquelas mães que iriam ganhar, meninas de rua, presidiárias, e depois o Conselho Tutelar vinha e tirava, né? E levava para adoção. Mas até então eu não sabia que era adoção, né? Então eu vi aquela enfermeira lá embaixo, passando, com aqueles 3 bebês, assim, trigêmeos, né? E eu olhei assim, me deu um desespero, uma vontade, quando vieram me falar, né? Elas estão indo para a adoção. Eu falei, como? Eu acabei de perder o meu, por que não me dão um? Né? Aquele momento de desespero, né? Assim, vai dar as crianças, eu quero um para mim, então. Aquele desespero. Então ali eu fiquei, deu uma certa ira, certa revolta, sabe? Assim, foi. E ali eu falei assim, não, pelo amor de Deus, isso é muito injusto, né? Eu perdi e eles estão sendo... doados. Porque eu não tinha essa dimensão que a pessoa não tem estrutura, que mora em rua. Eu era muito nova, né? Você viu aquela imagem? Sim, foquei naquilo ali e achei que era injusto eu ter, né, perdido. E elas estavam indo para adoção. Enfim, aí depois passou-se mais um tempinho, aí já me deram alta. Uns 4 dias, né, depois da sutura, me deram alta e eu vim para casa. E ali, assim, eu cheguei bem. Cheguei em casa detonada fisicamente, porque eu cheguei cheia de hematomas. Meu Deus. Né, não tinha, eu fiquei quase 30 dias, então não tinha mais acesso no meu corpo para se pegar a veia, já estava tudo estourado, já. As enfermeiras brincavam comigo e falavam, Eliane, para de fazer moradia aqui, vai embora, que daqui a pouco vão ter que raspar a tua cabeça e pegar veia na sua cabeça e no seu pescoço. Porque não tinha mais. Os braços já estavam todos estourados, né? Era muito acesso para tomar medicação. Então, assim, eu voltei, assim, fisicamente bem destruída, bem, né, debilitada, né? Mas aí, graças a Deus, assim, aos poucos sarou tudo, aquela cesariana sarou. E aí eu comecei meu processo de vida, né? Normal, voltar ao normal. E voltar a esse normal também era complicado. Não foi tão normal voltar ao normal. Não, né? Mas não tive depressão. Não tive depressão. Né? E fiquei em paz, assim. Aí meu esposo trabalhando, a gente comprando nossas coisinhas, né? Para alugar uma casa. E a gente... Aí eu pensava muito no que me foi dito no hospital. Planeja a sua vida, planeja a sua vida. E aí eu queria muito ser enfermeira. É mesmo? Eu queria demais. Até hoje acho que arde no meu coração. Eu queria muito ser enfermeira. E aí eu falei, eu vou fazer enfermagem, né? Aí meu esposo falou assim, Fia, ou você faz enfermagem, ou a gente compra as coisas da casa e vai morar junto. Porque eu não tenho condições de pagar os dois, né? Você não trabalha, né? E como que vou pagar curso? E eu falei, mas eu quero fazer o curso, né? Aí ele falou, então vai fazer o curso. Vai demorar um pouquinho mais pra gente morar junto. E aí eu comecei a fazer aquele curso de enfermagem, mas aí eu comecei a ver, eu falei, mas não tá certo, né? Eu quero estar com meu esposo, porque ele estava na casa da mãe dele, né? Eu falei, não, eu quero estar com ele, eu não quero mais ficar, não fazia mais sentido eu ficar na casa da minha mãe, né? Eu já tinha tido um filho, eu não era mais a namorada, né? Eu já era mulher, então eu falei, não, eu vou largar o curso e vamos comprar as coisas da nossa casa. E aí a gente alugou uma casinha ali na minha rua mesmo, a mesma rua que eu moro hoje. A gente alugou uma casinha ali, 2 cômodos, e a gente foi morar junto e começou a vida assim. Né? E hoje você é mãe quantos? 2 filhas. 2 filhas? Isso. E aí a primeira é a Giovana? Giovana. E como que vem a Giovana na tua vida? A Giovana, eu engravidei dela até antes mesmo de eu morar nessa casa com meu esposo. Né? Eu tinha um diagnóstico que eu não poderia engravidar tão cedo. Era para me esperar um pouco, por causa do processo infeccioso que eu tive. Então os médicos tinham me falado, olha... demora um pouco para você é muito nova, tem 18 anos, você vai ter filhos, né? Mas lá na frente, espera um pouco. Mas no meu coração, Vinícius, eu era mãe, né? Eu tinha gerado, eu tinha colocado para fora. Então, havia um buraco, né? Dentro de mim. Tipo assim, eu sou mãe, mas cadê o filho? Eu tinha que dar todo aquele amor que eu tinha gerado, né? Então, eu queria, porque queria ter filhos. E aí eu fui num culto na Unidas, que eu congregava lá. Eu fui num culto e a pastora Aldacélia, aquela cantora, ela foi ministrar lá, né? E aí ela já tinha tido a filha dela, que chamava Giovana Lissa, né? E ela
fez uma oração no final. Ela falou assim: gente, eu quero contar meu testemunho. Contou o testemunho dela, que ela era estéril e Deus deu a filha, né? Ela falou assim: olha, eu vou cantar a música que eu fiz para minha filha, né? E eu queria também chamar aqui na frente mulheres que querem gerar, né? Eu não pensei, nem eu mal olhei para meu esposo, já estava correndo lá na frente. A minha não era a impossibilidade de gerar, eu ia gerar, né? Mas não precisava ser tão rápido, mas eu fui. Eu saí correndo, fui lá para frente receber a oração. E logo em seguida eu engravidei. Olha isso. Estava grávida da Giovana. E aí eu já estava com 3 meses de gravidez quando a gente foi morar junto. Ainda fiquei ali. Aí 3 meses a gente foi morar junto. A Giovana, eu falo para ela que assim, ela é meu raio de sol, né? Ela é o sol depois da tempestade, né? Que lindo. Ela veio assim, num momento que... Dela foi tudo preparado, né? Porque aí eu já não tinha convênio, mas eu... Aliás, tinha convênio, mas não cobria o parto, né? Porque não tinha coberto, assim, aquela carência. E aí a gente juntou moedinha por moedinha para fazer esse parto, né? Eu falo, Giovana, ela custou R$2.200 para vir ao mundo. Eu brinco, ela fala, Giovana, você custou 2.200, hein? Porque foi o valor que o médico me cobrou, né, o obstetra. E ali eu fui ter ela, foi tudo do melhor, foi marcada a cesárea, né? E ali eu fui para ganhar. E quando eu fui entrando na rampa do hospital, eu voltei para trás. Falei, não quero mais ir não, não quero mais ir não. Que aí bateu, né, meu Deus, tudo de novo. Ai, Jesus, o que vai ser, né? Meu esposo, não, Helene, calma, você tem que ir. Entrou, tem que sair. Eu falei, é verdade, né? Aí eu fui, mas aí meu médico era muito bom, assim, muito bonzinho, né? Já sabia todo o meu processo. Fui bem amparado, tudo. A Giovana nasceu linda, grande também, que meus filhos são todos grandes, todos com mais de 4 quilos. Né, e muitos centímetros, né? A Giovana veio com 4 quilos, 495 gramas. E 51 centímetros e meio. O saco de arroz é quantos quilos? Sim. Quase que saco de arroz aí. Isso. Bem grandão. Parecia uma bebê de 4 Nossa, meses. parece o meu irmão. O Thiago também nasceu bem grandão. Eu fui o que nasci mais. Olha. Então, e aí ela nasceu, tudo bem. Porém, a Giovana teve icterícia, né? Eu também tive. Ficou no banho de luz. Banho de luz, né? Aí eu tive alta, tive que ir pra casa, tive que deixar lá. Que, aliás, o pessoal fala errado, né? O pessoal fala tiriça, né? É tiriça. Icterícia, né? Mas é icterícia? Icterícia. Aí ela ficou lá, falei, meu Deus, Senhor, não vou sair com essa menina não, porque ela teve que ficar. Aí você já... E eu tive que ir embora. Tive alta pra ir embora e ela teve que ficar. Aí ela ficou alguns dias, aí eu tinha que ir lá, dar mamar, meu irmão me levava. Esse meu irmão que teve aqui na casa mais velho. Ele, como ele sempre trabalhou por conta, né? Ele tinha mais disponibilidade de horário. Então, tinha carro, tudo. Aí ele me levava lá para me dar mamar, ou então para o banco de leite, tirar o leite e dar para ela. E depois ela veio para casa, linda, forte. Aí depois a Giovana veio? Aí depois veio a Luísa. A Luísa, eu falo que... A Luísa foi assim, uma gestação que meu esposo ele não queria. Ele falava que estava bom só a Giovana. Não precisava ter mais um filho, mas a Luísa era meu sonho. Eu tinha um sonho de ter uma filha Luísa, com esse nome, Luísa. E aí, porque meu pai me chamava de Lu. E eu não entendia o porquê. Meu nome sempre foi Eliane, não tinha nada a ver com Lu. É mesmo, né? Não era Luciana, né? Mas ele me chamava de Lu. Eu gostava desse som, Lu, que vinha do meu pai, que eu achava carinhoso. Então eu falava assim, eu quero ter uma filha... Pra chamar de Lu. Luísa. Porque a Giovana, eu dei o mesmo nome da filha da Audacélia. Sim. Né? Giovana Lissa. Que é consagrada a Deus, né? Deu o mesmo nome. Então eu falei, não, vou ter uma Luísa. Mas nem sabia o que ia ser, né? Aí a Luísa passou a gestação toda sentada, não dava para ver o sexo. E eu fazendo enxoval de menina e colocando e guardando as roupas da Giovana também. E meu marido falava assim, você é louca. Você viu o menino, como que vai usar esses cor-de-rosa? Eu falava, não, vai ter que ser uma menina. Eliane, sabe? Mas eu tinha tão forte no meu coração que era uma menina. Eu costumo brincar e dizer que toda mãe sabe o que carrega. Ela pode até sei lá, se por muitos outros falarem ou quererem que seja de um sexo, mas eu acho que a gente sente o que é. Pra mim eu tenho isso. Pode ser coisa da minha cabeça. Não, mas eu acredito. Mas eu acho que a gente sente. Eu creio que as mães têm superpoderes. Sempre quando elas falam assim, leva o guarda-chuva, a gente não leva, né, Isadora? Leva a blusa. O que acontece? Leva a blusa, a gente não leva, vem a chuva. E ali eu tive... Aí com 8 meses só que eu soube da Luísa, que era uma menina. Eita. Aí eu fiquei muito feliz. Eu falei, ela vai chamar Luísa Lissa. E chegou os netinhos?
Então, aí depois, né, a Giovana veio engravidar, tem 2 anos e meio que ela teve o Luiz Guilherme. Olha, só nome bonito, hein? É. E agora vai vir a Helena Lissa. E eu fiz essa linha do tempo, né? Essa cronologia, vamos dizer assim, porque eu me lembro ontem o que você disse, né, no PG, e até eu falei que tinha um salmo que dizia isso. Vou até tentar achar ele aqui, não sei se é o 128. Deixa eu tentar achar aqui. O Salmo 128, o versículo 6 diz assim, o 5: O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida. Olha o último versículo: e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. E aí, eu fiz questão de fazer essas perguntas porque de um momento de dor, hoje você vê, Deus te deu filhos, neto, e aí? Vinícius, é assim, ver meu neto fala, né, coroa de seus avós, né? Isso, coroa de seus avós. São seus netos. Então, assim, eu vejo assim, meu neto, o maior presente que Deus me deu. É o maior. Essas pessoas falam assim, o amor de filho é muito grande, é inexplicável, é inexplicável. Mas de um neto... Minha mãe fala que é um amor diferente, né? É um amor diferente. E meu neto, para mim, assim, ele foi anunciado pelo Senhor, né? Minha filha não estava grávida. Quando eu, numa casa de oração, na casa de uma irmã, que hoje é pastora, né? A irmã Ana Lígia, estava lá, alguns reunidos e uma profeta mesmo no meio, né? E essa profeta, no final, chegou até mim e falou: tenho algo de Deus para te passar. Eu falei: amém. Aí ela falou: aquela quem você se preocupa, porque minha filha mora longe, ela mora na Zona Norte. E a ida dela para a Zona Norte, para mim, não foi fácil lidar. Entendi. Porque eu queria, né? A mãe quer sempre os filhinhos debaixo ali das asas, perto, né? E ali ela foi morar para muito longe, então eu tinha preocupação com ela, né? E aí ela falou: aquela quem tu se preocupas. Olha, mas você já... Eu pensei: meu Deus, o que ela vai falar, né? Já sabia que era ela. Ela falou, né? Deus usando a boca dela, falou: te digo que abrirei a madre dela e colocarei nos teus braços aquilo que tu me pedes. Porque eu sempre pedi ter um neto. Eu não vejo a hora de ser vó, quero ser vovó, quero que me chame de vovó, né? Nunca tive problema com vaidade, assim, de falar: não, você é nova para ser vó. Não, vai me chamar de vó. Coisa linda, me chama de vovozinha. É muito lindo, né? E aí ela falou: então ela engravidará, abrirei a madre dela, colocarei nas tuas mãos aquilo que tu me pedes. Aí eu fiquei assim muito maravilhada, muito feliz. E não passou muito tempo, né? No sábado eu estava em casa. Minto. No sábado eu tinha ido ao shopping com meu esposo. E lá no shopping ele falando assim, ele viu umas crianças, ele falou: não vejo a hora de ser vô, né? Pessoa, quando a gente tiver nossos netinhos pra gente trazer aqui. Aí eu falei: é verdade, né? Aí no dia seguinte minha filha ligou e falou assim: mãe, pai, eu tô grávida. Olha isso. Então assim, foi... Nossa, eu pulava na sala de casa. Nossa, eu pulava. Que alegria, que felicidade. Meu Deus, que alegria. E ela falou: tá doida, mãe. A mãe ficou doida agora. De tão alegre que nós ficamos. E no dia do parto dele, eu tive uma grande experiência com o parto dele, porque ela entrou em trabalho de parto. Ela veio ficar pouco tempo dela ganhar ele. Ela, lá como ela é tudo muito longe, pra não estar sozinha, né? Ela falou: mãe, eu vou pra aí, ficar na sua casa, pra o dia que eu for ganhar, vocês me levar. Eu falei: tá bom. E aí ela veio. E quando a gente foi levar ela, aí meu genro não quis ir, porque ele estava trabalhando, e ele falou assim: não, vê sangue, não quero assistir parto, não. Aí, tá vendo? Não tinha estrutura. Obrigado, Brasil. Obrigado. Ele falou: não tem estrutura, não quero ver. Porém, ele não é cristão, mas porém ele também falou, né? Vai ser cesárea o parto dela. Deus já me deu um sonho, vai ser uma cesariana. E aí, quando eu internei ela na terça-feira à noite, pensa que ela entrou em trabalho de parto e ela ficou ali sofrendo, e eles induzindo. Eu me vi todinha nela. Foi desesperador, porque assim, eu orava por ela, intercedia por ela,
ia pro banheiro, ajoelhava e falava: Senhor, não permita que aconteça com ela o que aconteceu comigo. Porque eles estavam tentando fazer o parto Você normal. acha que por várias vezes Deus foi fazendo você revisitar e meio que dizendo, mas agora é diferente. Sim. Agora eu tô no controle. Sim. Que coisa, né? É. E ali eu ia assim pro banheiro, eu esqueci que eu sou uma pessoa diabética, de verdade, eu esqueci. Porque assim, eu pegava meus medicamentos, eu tomava assim, fora de hora, de qualquer maneira, não comia direito. Foram 3 dias sem tomar banho. Meu Deus. E eu não me atentei que eu não estava tomando banho, gente. Pra você ver. A preocupação era tanta com ela, que não tinha tempo. Ela sofreu 36, 38 horas de parto. Então, meu Deus. foi muito sofredor. Foi naquele hospital ali da Celso Garcia, o Leonor. Leonor. Então, e ali eles tentaram, eu liguei pra Cíntia, pedi oração, e a pastora Celina também orou. Eu achei Celina. tão interessante que naquelas noites ali, Deus colocou pastores para se dobrarem, pedir a Deus misericórdia pela vida dele. Olha isso. Porque eu não sabia o chamado dele, mas ele já tem o chamado de pastor. Que bênção. De pastor. Né? Então, assim, foi impressionante. Aí, quando ele nasceu, fomos para a sala de parto. Aí eu me lembrei, falei, olha aí, Deus falou assim, colocarei nas tuas mãos. Né? E eu estava ali, ela até brinca comigo, minha filha, fala assim, mãe, como que ele não vai gostar da senhora? A primeira pessoa que ele viu no mundo foi você, não foi nem eu. Ah, foi? Foi, porque não mostraram para ela. Era uma troca de plantão, entre 6 e 6:30 da manhã. Então, eles estavam correndo muito e não mostraram. O bebê nasceu, começou a chorar. Aí já começaram a fazer os procedimentos vitais ali nele. E não colocaram, assim, a mãe conhecer, ou, sabe? Aquela coisa que é normal de um parto. Sim. Não. Foram limpar ele tudo e aí deixaram ele ali no bercinho e não mostraram. Aí ela me perguntou assim, ela falou assim, mãe, tira uma foto dele, porque podia entrar com o celular, né? Tira uma foto dele e me mostra. Eu falei, não, você não vai conhecer seu filho por uma tela de celular. Eu falei, não, espera mais um pouquinho. Já eles te mostram. Aí ela, ai mãe. Aí eu falei, só tem uma coisa para te dizer, ele é branco como a neve. Ele é muito branco. Ele é muito branquinho. Aí ela deu risada. Aí ela ficou ali, fizeram os procedimentos. Mas eu tava tão doida, 3 dias sem dormir, sem tomar banho, no ar, assim, sabe? Ligada. Que aí a enfermeira falou assim para mim, olha, você já pode sair, que agora nós vamos, bem grossa mesmo. Você já pode sair, já acabou o parto, tá tudo bem, pode ir. Tipo, vaza. Né? E eu saí dali, Vinícius, foi muito interessante. Eu saí dali daquela sala, de vez eu esperar no corredor, ou ir pro quarto, ou ir pra recepção. Não. Eu fui lá onde estavam minhas coisas guardadas, que eles guardam quando você entra, né? Roupa, bolsa que ficou lá na portaria. Eu fui lá, eles colocam no saquinho plástico transparente. Eu catei aquelas roupas, muito engraçado. Aí eu sentei assim no banquinho e comecei a ligar pro meu esposo. E ele já tinha ido trabalhar, né? Aí não atendia. Eu falei, nossa, por que ele não atende? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho um bilhete único. Aí eu falei assim, eu vou pegar um ônibus e vou embora. Eu entrei dentro do ônibus. E foi embora? Na Celso Garcia, a minha família morre de dar risada. Falou, acho que eles pensaram assim, da onde veio essa mendiga? Com a cara tudo roxo, sem dormir, com a roupa dentro de um saco, da onde saiu isso aí? Agora que você lembrou de voltar pra casa, literalmente, assim, o povo dentro do ônibus. Hoje eu me lembro que me olhava assim, sabe? Onde essa mulher tava, gente? Meu Deus, o que tá acontecendo com essa mulher? Toda desgrenhada, os cabelos. E ali eu fui embora pra casa. Aí cheguei em casa, eu falei, mãe... Só que por causa desses 3 dias de má alimentação, sono, tudo, eu tava muito fraca. Eu tava assim, sem voz, não tinha força. Debilitada, né? Nem pra falar. E eu subi assim a rua da minha casa, aquela rua do cartório da Ponte Rasa, com muito sacrifício. Eu não conseguia subir. A rua ali do cartório? Meu Deus, aquela ladeira ali. Eu não conseguia subir aquela ladeira. E eu subi e parava. Quando eu cheguei no meu quintal, a minha mãe... Nossa, e aí, né? Todo mundo preocupado, tá tudo bem? Eu falei, mãe, tá. Só que eu não consigo falar mais nada, eu preciso ir pra casa. Tomar um banho, dormir. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, depois a gente conversa. E subi pra minha casa. E ali eu fiquei, mas aí logo o meu genro ligou pra mim e falou assim, olha, dona Eliane, o neném, ele tava bem, mas aí ele foi pro quarto, de repente ele ficou malzinho, aí tiraram ele de lá. Nossa, aí bateu a preocupação de novo. Eu falei, mas como assim? Aí ela falou, ele tá de observação. Aí eu já liguei pro Ednei e falei, Ednei, pelo amor de Deus, vai lá, porque eu não consigo ir, não tenho força para chegar lá.
vai lá saber dela e, né? Você vê, eu não tive força nem para esperar a menina para saber como ela estava depois do parto, porque a cabeça, os pensamentos já não se alinhavam mais. Sim, sim. Né? Passou o nascimento, já não conseguia mais pensar em nada. E aí ele falou, eles não dão informação, falou só que tá tudo bem. E aí meu genro depois foi, e depois logo no dia seguinte eu fui conhecê-lo, e foi uma alegria muito grande, né? Amém. Assim, é uma bênção muito grande. E o Salmo 3? Por que ele te inspira? Onde é que entra ele aqui? O Salmo 3, o versículo 5 é lindo, né? E é o que pega, né, pra mim. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia, aleluia. Né? Quantas das vezes eu queria dormir para sempre, literalmente. Sim. Né? Mas o Senhor tinha um plano na minha vida, né? E quantas das vezes eu dormi ansiosa, preocupada, e quantas vezes eu não dormi, né? Mas em todo tempo o Senhor me sustentou. Aleluia. E te sustenta até hoje. Até hoje, né? O Senhor é bom, é maravilhoso, né? E o mais lindo também que eu vejo assim na minha vida, pastor Vinícius, é porque assim, eu fiquei um tempo na Unida, eu passei por vários ministérios, né? Fiquei um tempo na Unida, acho que uns 6 anos. Me batizei na Renascer, fiquei mais uns 2 anos. E depois eu conheci a igreja pentecostal, né, no metrô Guilhermina, que foi uma bênção, né? Assim, para mim, lá passei muitos anos. Depois de lá, eu vim para a Comunidade da Graça, aqui em Hermelino Matarazzo. Mas foi na Comunidade da Graça que eu conheci a graça. Amém. Né? Pastor Nadinho. Aguinaldo, né? Pastor Aguinaldo. Inclusive o Mauro tá fazendo a ponte para ver se ele vem aqui participar da mesa. Vai ser uma honra. Vai ser tremendo. O Nadinho foi foi uma desconstrução na minha vida de tudo que eu tinha achado, assim, tudo que eu tinha visto de evangelho, né? Então foi uma desconstrução. Para mim me adaptar na Comunidade da Graça foi muito difícil, né? Porque o Senhor estava me trazendo de verdade para o que era a palavra. Não assim julgando os irmãos, porque cada um, né? Cada um tem sua interpretação, né? Sim. Mas assim, para minha vida, para mim, Eliene, eu conheci o evangelho há muito pouco tempo. Amém. Né? Porque foi a graça. Foi tudo que me faltou durante muito tempo na vida, o amor. Então, quando eu conheci o amor de Cristo, verdadeiramente a graça dele, eu pude entender, né, o que era realmente Jesus, né? O que era servir a Deus, o que era olhar para o outro, para o próximo, sem julgamento, sem, né, entender, amar. E se sentir principalmente amada. Eu que fui uma pessoa que tive muita depressão por carência, por achar que eu não era amada, que eu era rejeitada, né? Então, assim, para mim foi algo... E depois veio a redenção, né? Com o pastor Mauro. Ah, você também participou da redenção? Participei, bem pouquinho, mas participei. Fui para a redenção, fiquei ali um pouquinho. Aí depois, né... A gente não caminhou mais, mas eu e a pastora Cíntia, né? Pastora, viu, Cíntia? Eu e a pastora Cíntia, a gente sempre foi, assim, teve uma amizade muito linda, né? Ela é uma grande intercessora, ela foi uma mulher que intercedeu por mim, né? Como eu já havia falado. Uma vez eu estava lá num processo difícil na minha casa e ela, todo dia às 9 horas da manhã, ela ia lá orar. Eu falava, meu Deus, vem essa mulher, 9 horas da manhã, eu quero dormir. Eu não quero receber ninguém, né? Mas, assim, uma bênção na minha vida, né? Então, assim, a gente sempre conversou muito e foi bom falar com ela dessa desconstrução. Porque a gente estava entrando para uma visão que é totalmente diferente de que todos acreditavam de tudo que a gente tinha vivido durante todo o tempo em outros ministérios, né? Então, assim, era difícil. Então, falar com a Cíntia era falar da mesma língua. Então, a gente foi aprendendo, assim, aprendi muito com ela. E... a Comunidade da Graça, tudo, né? Eu aprendi bastante ali sobre célula. A gente chamava célula, né? Célula, aqui é o PG. Sim, aqui é o PG. Era célula. Mas, assim, uma benção, uma benção. E depois, né, comecei a ir na Casa Sal não. Ali nos PG, ali na sua casa, eu fui algumas vezes. Eu lembro. Fui no Mauro, né? Ia no Mauro. Mas ainda tava meio assim, né? E aí, será que... Naquele período você tava? Eu tava na comunidade. Na comunidade.
Depois passei ali pela Buturuçu, Sim. fiquei na Pentecostal ali um tempinho também. Louvo a Deus porque fiz amigos também, né? Sim. E teve períodos muito bons. Em todos esses momentos, Deus cuidando de você, Sim. né? Isso é importante. E aí você participando dos PGs, Aí... achou a gente muito doido, não? Não, porque assim, como fala, a visão da comunidade praticamente Da é a graça, mesma. sim. É só algumas coisas que é diferente, né? Uhum. Assim, a maneira como eles fazem os trabalhos, né? Mas você também, por ser grande, né? Precisa de uma estrutura, Meu Deus. né, maior, assim. Então, É inegável a contribuição deles para o Evangelho. O Alex foi fazer uma entrega no centro... minha cabeça está vendo poliesportivo, mas não é poliesportivo. Eles têm um lugar recreativo, né? Que, olha que coisa, eu não conhecia. A minha vida inteira, estou com meus 36 anos, já 36 anos. É que vocês não estão vendo, minha esposa está rindo por trás ali da técnica, mas tudo bem. E aí o Alex falou, vamos ali entregar uma encomenda. E eu não conhecia que eles têm um lugar de recriação, que as pessoas podem ir lá final de semana, ficar com as crianças. E eu aqui em Ermelino, esse tempo todo eu não conhecia. Olha que coisa. Então, às vezes, os irmãos estão trabalhando, tem um trabalho maravilhoso e às vezes a gente não conhece. E deixa de usufruir. sim. Né? Na pandemia, a Igreja Comunidade da Graça, ela ajudou muitas igrejas a não fechar as portas, Olha né? que beleza. E colocou muita mídia nas igrejas para fazerem os mesmo? cultos online, né? Olha Aqueles irmãos isso. que não podiam. Isso é reino, É gente. porque eles, assim, eles não visam o que é o certo, né? A divulgação, né? Amém. Mas aí teve um ano aí que ele... Acho que foi o ano passado, que eu estava assistindo em casa. E ele falou, gente, hoje eu vou fazer uma prestação de contas aqui. Eu vou falar o que a comunidade faz. Para os irmãos ter ser transparente, né? Ter uma saber, noção, né? Onde que é colocado, né? Dízimos e ofertas. E ali ele foi falando, eu falei, nossa, muita coisa eu nem sabia também. É muita obra, coisa linda mesmo. Abrem igrejas, assim, no Nordeste. Olha isso. Tem trabalhos com aquela Edmeia Williams. Sim, né, nossa. no Rio. É bem grande o trabalho que Edmeia eles têm, Williams. sim. É uma bênção. Ele é uma bênção, uma pessoa de uma humildade. Né, o Mauro estava falando que às vezes, teve uma vez que, acho que eles foram, pelo que eu me lembro, compraram uma casa, um ponto, e o Mauro é corretor, e a intenção do pastor era de comprar esse lugar para fazer um acolhimento para jovens. Sim, é ali de frente a... Já comprou? Já, é de frente à E igreja. aí o Mauro falou que quando chegou a ele, chamou ele de pastor. E aí o pastor, Nadim, vira e falou assim, não, todos nós somos pastores. Tipo assim, não precisa... não tem... Essa pompa não precisa... Aí eu falo, gente... É de pessoas assim que a gente precisa do reino, né? Ele sempre prega isso, né? Todos nós somos pastores. Pastores de alguém a gente sempre é mesmo. É verdade. Né? Não necessariamente de um rebanho, mas a gente sempre está cuidando de alguém. Exatamente. Né? E como lá o Ministério de Células, então sempre uns cuida dos outros, né? Olha que lindo isso. Então inclusive essa casa é do Joiadas, do pastor do Joiadas. É outro também que... Olha, eu me lembro que quando ainda eu professava o catolicismo, me chamaram para ir num culto da Unidas, né? Depois eu tive a oportunidade de voltar lá para dar aula. Inclusive, hoje de manhã eu estava dando aula para duas pessoas que passaram pela Igreja Unidas. E os testemunhos que falam da Igreja Unidas é sempre o mesmo, de que uma igreja há muito tempo, a seriedade do pastor Joiada, até tem uma história de que Itaquá, que hoje o Mauro pastoreia, né? Era para Itaquá oferecer Itaquá para o pastor Joiada. E o pastor Joiada virou e falou assim, não. Ele negou porque ele queria fazer bem feito o trabalho. Então meio que ele disse assim, olha, eu não consigo, sabe assim, às vezes dar conta de uma igreja, então para que eu vou querer outra? Não, a minha missão é essa daqui. E é nesses momentos que a gente vê que o reino de Deus é compromisso, seriedade, porque talvez outro iria dizer, não, quero sim. Sim. Né? Porque quem já viu a estrutura de Itaquaquecetuba, a igreja, é uma igreja já estruturada. Outra pessoa iria falar, não, quero sim. Não, mas ele pensou o quê? Não, peraí, é um rebanho, são pessoas. Não tem como Preciso cuidar, né? não vou dar um passo maior do que minha perna. Eu falei, nossa, e pessoas que estão há muito tempo no evangelho trabalhando, né? Isso é lindo demais. Você sabe que esses dias, né,
ele teve lá, o pastor Joiadas, minha prima mandou o link, né? Eu achei tão lindo, eu falei, meu Deus, isso aqui é ouro para os meus olhos, porque ver o pastor Nadinho e ver o pastor Joiadas juntos no mesmo... Os dois juntos? O Joiadas veio pregar na comunidade. Olha que lindo. Né? E assim, que os dois têm tanto de Deus, pastor Vinícius, né? Tem uma história, um legado muito grande, né? Assim, o Nadinho veio após o Ademar de Campos, né? Assim, ele veio após, eles são todos amigos, né? Porque não sabia, não. Eles vêm da comunidade. Mas o Joiadas já esteve no meio instruindo eles, antes. Olha isso. Então você vê todo um legado, assim, sabe? É coisa maravilhosa. E é algo que, assim, quando nós pensamos na mesa, irmã, era justamente para isso. Porque, felizmente ou infelizmente, eu tenho uma frase que eu digo assim, que fama não é relevância. Sim. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Ainda mais hoje, nessa era de influência. E aí, a gente tem que tomar cuidado com o que fala pra gente não ser hipócrita, né? Por exemplo, a gente está usando hoje, transmitindo pela internet, pelo uma rede social, Instagram, e esse advento aí de muitos influencers, tudo. E aí eu penso sempre que fama não é relevância. À medida de que tem muita gente fazendo coisas muito relevantes, mas que não tem tanta fama, né? E quando eu pensei na mesa, eu digo assim que eu sou um jovem pastor comparado à experiência que meus irmãos têm. Então, por exemplo, quando eu pensei na mesa, era justamente para que pastores como Joiada e outros também pudessem falar da sua vida com Deus, pudessem falar da sua experiência, porque não foi algo criado, eles viveram, passaram por isso. Sim. Né? E eu acho que a igreja perde muito quando a gente não faz essas conexões, não conversam, né? Saber o limite. Sim. Eu entendo que no meu pastoreio eu tenho um limite, vou até aqui, daqui em diante eu preciso de ajuda. Aí a hora que eu vou contar com o Mauro, vou contar com você, vou contar com os irmãos. Eu acho que é assim que o reino cresce. É verdade. Entendeu? Essa comunhão, e aí, igual você disse, né? Isso é ouro. Vi dois homens de Deus juntos. Que eu conheci, que eu andei junto, né? Olha um pouco, isso. né? Que eu conheci, eu estive debaixo, né, do ministério que eles lideravam, né? Então, é isso, não é por tietagem. Sim, né? sim. Não é por idolatria, né? É de homens que ministraram sobre a minha vida e, assim, que nem o Joiadas mesmo, na minha época lá, que eu estava com 18 anos, eu participava dos cultos à tarde, né? Ali com as irmãs, e pastor Ailton, eu sempre me identifiquei muito com o louvor, né? Pastor Ailton louvava, assim, para mim era a coisa mais linda. E o pastor Joiadas, quando ele estava, ele sempre lançava uma palavra profética sobre a minha vida. Olha que bênção. E das coisas as quais ele profetizou, todas aconteceram. Olha isso. Então não é uma pessoa assim que... Não é um qualquer. É um homem de Deus. Né? É um homem de Deus, né? E como a gente terminou ontem o PG, eu gostaria de terminar hoje também, porque eu creio que o cristão não é aquele que espera lugar para adorar a Deus. Você adorou a Deus num leito, irmã. Sim. Só alguém muito repleto de Deus para caminhar com esse Deus em qualquer lugar. Sim. Né? E aí no PG a gente meditava e dizia que quando nós não estivermos mais aqui, alguém lembra da gente desse jeito, andou com Deus. Sim. Que teve luta, teve dificuldade, teve até dias que a gente teve revolta. Sim. Mas foi homem de Deus, foi mulher de Deus. Uma coisa que eu quero falar aqui da Casa Sal. Fala aí, minha irmã. Primeiro dia que a Cíntia já havia me falado, né, tal, mas eu não tinha tentado assim para os horários. E então uma manhã eu acordei e falei, nossa, hoje eu vou lá conhecer. Só que eu saí de casa, já era quase 9, né? Peguei o carro e vim. Mas quando eu fui colocar o pé, eu abri o portão, estava aberto, né? Fui colocar o pé, o Mauro já cumprimenta, né? Que ele é uma bênção, já está ali sempre nos recepcionando, né? Sempre com um sorriso. Pode ser, ô, minha irmã, viu? Pastor Mauro é bênção demais. E aí, quando eu coloquei o pé ali, e que eu vi a mesa, e vocês sentados... Que é essa aqui, inclusive. Essa mesmo. Vocês sentados assim ao redor, aquele louvor acho que é Tamires Garcia, não sei o nome dela direito. Tua mesa cura, tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim.
foi o que o Senhor falou comigo. Tem um lugar Amém. para ti. Né? Então, assim, eu senti muito a presença de Deus. Né? O louvor, ele ecoava, né? Assim, dentro de mim. E eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero estar. Amém. Né? Então, assim, quando eu entro nessa sala aqui, toda vez que eu entro, me vem esse louvor. Amém. Né? Então, esse cantinho aqui é muito especial. É muito especial estar aqui nos devocionais. Vinícius, assim, é uma coisa assim que... Pastor Vinícius. Fique em paz. Olha a intimidade. Fique em paz. Né? Assim, é uma coisa assim que para mim é um presente de Deus estar rodeada de pastores, de homens e mulheres cheios de Deus. Amém. Não porque eu queira ser, né? Assim, claro, a gente é imitador e a gente está aqui para aprender uns com os outros. Eu quero aprender com vocês, né? Mas, assim, eu me sinto amada, eu me sinto especial, porque isso que o Senhor preparou, me dizendo, né? Aqui tem um lugar para você. Amém. É isso que eu sinto, né? Então, assim, eu me sinto acolhida. Eu acho lindo, que nem até o pastor Mauro comentou esses dias, né? E eu tive o mesmo pensamento. O que será que esses homens, quando passam aí pela rua e veem essa porta aberta e falam, nossa, o que esse povo faz aí toda manhã, né? Esse povo não trabalha, né? É mesmo, o Mauro falou né? isso. Ele falou e eu tinha tido o mesmo pensamento. Mas na hora que eu pensei isso, eu pensei assim, Senhor, o Senhor preparou o melhor lugar. Olha que coisa linda. A gente pode parar para te ouvir, para falar, para aprender, para te escutar, né? Assim, mesmo que às vezes assim eu não fale nada, né? Assim, mas o fato de ouvir vocês é ouvir Deus. Amém. Né? Assim, eu ouço o Senhor. Eu vejo que o Senhor está aqui conosco. E há muitos anos atrás, o pastor que me ungiu, né? Ele lançou uma profecia e ele falou assim, haverá um tempo que você sentará para aprender. Eu vejo você aprendendo a palavra, Eline. Né? Porque durante esses ministérios que eu passei, eu não, na Comunidade da Graça, eu participei de uns 2 cursinhos que eles fizeram, né? Que eles fazem um acompanhamento. Mas assim, nas outras não, eu nunca fui de escola dominical, nas igrejas que eu fui, não tinha. Então não tinha assim um ensino, vamos colocar assim, não tinha mesmo. Né? Ou tinha e eu não sei, por algum motivo. Então eu nunca tive esse privilégio, esse tempo de aprender. E agora eu falo que agora eu estou desconstruindo de novo a palavra, agora eu estou aprendendo de novo. Porque, assim, tenho muitos versículos dentro do meu coração, na tábua do meu coração, como dizia meu finado pastor. Ficou cravado. Mas, assim, referência, onde está, explicar, eu não sei. Né? Então, assim, eu estou aprendendo. Amém, que bom. Né? Sempre é bom a gente aprender, mas isso que o Senhor tem preparado aqui na Casa Sal, se todos valorizar esse trabalho aqui e querer vir conhecer, né? Sim. Eu creio que vai ser uma grande bênção. A mesa está posta. Amém, minha irmã? Bom demais ter você aqui, viu? Obrigada. Eu tenho certeza que o seu testemunho edificou pessoas e vai ficar gravado. E vai edificar muito mais. E quando torna a dizer, assim, quando nós cumprimos a nossa missão, vai estar gravado, minha irmã. Eu creio. Que você viveu com Deus. Eu acho que essa é a melhor forma da gente ser lembrado mesmo. Eu quero ser lembrada assim mesmo. Uma pessoa que serviu a Deus, que andou com Deus. Amém? Eu não quero ser lembrada de outra maneira. Se não essa, né? Se não essa. Vamos orar? Amém. Pai querido, graças te damos Jesus, por esta manhã. obrigado, Pai. Pela vida da nossa irmã, a tua Sim, filha, Deus. Obrigado, por tudo que Pai. ela passou, Senhor. E obrigado, pois em cada momento, em cada etapa, ela pôde vivenciar o teu cuidado, Deus. Senhor. Pai, que esse testemunho, essa conversa, Senhor, venha inspirar pessoas que agora estão acompanhando por detrás Deus. de um aparelho de Senhor, celular, possa tocar, Deus. Senhor. Não é apenas uma live, Senhor. mas é algo cheio de Deus, algo que flui do trono de Deus. Pai. Pois só as tuas coisas são eternas, só aquilo que vem do céu é eterno. verdade, Jesus. E no nome de Jesus, nós queremos profetizar, como um dia foi profetizado na vida da tua filha. No nome do Senhor Jesus, nós queremos profetizar uma nova vida sobre os irmãos que agora acompanham Sim, esta Deus. mesa. Sim, Pai. Que haja, Senhor Deus, cura, restauração. Sim, Jesus. Pai, a tua Visita palavra cada um, não Pai. tem limites, o teu agir não tem limites. Verdade, Senhor. Basta apenas um coração aberto, seja em um cárcere como num quarto de hospital. Sim. Um coração aberto a Deus,
para uma palavra empenhada é a equação perfeita de milagres, Senhor. Você, mulher que está buscando engravidar, no nome de Jesus nós queremos profetizar vida nesse útero. Nós queremos profetizar uma nova raiz, algo enraizado, um rebento novo, no nome de Jesus. Que caia por terra toda a palavra de maldição que foi lançada sobre o teu útero, mulher, em nome de Jesus. Derecandaramadá, Yerebassúbia, que vai jogando por terra, ó Deus, toda a maldição sobre o teu útero, sobre a tua mente, sobre o teu corpo, miomas, cânceres. No nome do Senhor Jesus, seja curado pelo poder que é no nome de Jesus. Vida gerando vida, assim diz o Senhor. O teu casamento, mulher, não vai terminar por conta disso. Eis que estou no controle. Recebe no nome de Jesus cura, libertação, transformação, restauração em todas as áreas da tua vida. Nós precisamos voltar a proclamar curas e milagres no nome de Jesus, pois o nosso Deus não mudou. Ele continua curando, continua levantando, ressuscitando. Teu sangue é poder. Toca, Senhor Deus, nas mentes cansadas, nos ministérios que estão sendo enterrados, que haja renovação em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Um sábado abençoado para você e para tua casa. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Amém. Amém? Tchau, tchau. Fica com Deus.